Boa noite a todos. E hoje é um dia muito interessante, né? Um dia em que todos estão atentos aos movimentos de possibilidade de guerra, né? Iminência de guerra. Todos os países, todos os líderes, todas as pessoas que nem são líderes, mas sabem que pode haver um levante e pode ser atingido. E todo mundo está em estado de alerta. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre quando nós nos levantamos. Por que que nós nos levantamos, né? Pelo que nós estamos nos levantando. Algumas vezes a gente se levanta e tem motivação porque vai fazer uma grande viagem, porque vai passar férias, esse é um período de férias também, mês de fevereiro, mas outras vezes a gente se levanta no susto, no medo, mas a gente tem que ter atenção, porque quando nós nos levantamos, significa que nós estamos dando início a uma ação, dando início a uma fase, né? Dando início a atitudes que podem repercutir. No caso do que está acontecendo no mundo, pode acontecer uma guerra e pode acontecer uma negociação de paz, um desfecho maravilhoso. E com que motivação as pessoas estão se levantando? Muitas pessoas estão indo, mas eu quero lembrar, qual é o motivo que a gente se levanta? Qual é o motivo que você se levanta, acorda de manhã para trabalhar, para andar, para passear? Qual é o motivo que você toma uma atitude? Muitas vezes a gente é levado pelas emoções. Outras vezes a gente é levado porque o mundo chamou e a gente nem sabe e vai junto. E quantas pessoas, né, já passaram por isso. Mas outras vezes a gente planeja bem o passo que vai dar. Então é preciso ter um equilíbrio, né? É preciso ter uma atitude nas emergências, é preciso não ficar paralisado quando é necessário tomar atitude. E, principalmente, é preciso tomar atitude na direção certa. Então, como descobrir qual é a direção pela qual eu estou me levantando? E como ter motivação para me levantar e continuar de pé? Essa é a questão. No texto bíblico, ali no livro de Êxodo, um grande líder chamado Moisés, um homem que tem uma história muito linda, filho de Deus, mas ele foi criado lá no Egito, numa cultura totalmente diferente. Em determinado momento da vida, ele percebe que é preciso se levantar e tomar uma atitude. E é esse momento crítico que eu gostaria de refletir com vocês. No livro de Êxodo, no capítulo 2. É um momento em que ele começa a perceber a diferença gritante da sua nacionalidade, do seu povo, e que não era a realidade que ele estava vivendo. Então, ele viveu como um príncipe do Egito, mas ele era um hebreu, filho de escravo. E ele percebia e conhecia a sua família, os seus irmãos, que lá estavam sendo sufocados, sendo tratados e maltratados pelo grupo do Egito, ou seja, os egípcios estavam escravizando os hebreus. E os excessos acontecem, nós sabemos disso. Entre esses excessos, um desses dias, o Moisés viu, e aquilo não soou bem. Quando ele vê a injustiça, um egípcio espancando um hebreu, que era da sua nacionalidade, que era um compatriota seu, um irmão seu, ele não mediu as consequências. Ele tomou uma atitude e matou o egípcio, livrando o hebreu. Mas ele escondeu o corpo do egípcio e achou que ninguém tinha visto e seguiu a vida. Mas não há como seguir a vida quando a gente precisa acertar, consertar, não é? Diante de Deus, nada se esconde. Mas o que eu quero focar aqui era o que motivou Moisés, a indignação. Algumas vezes a gente fica indignado
com a injustiça. E era isso que Moisés estava vendo, um excesso de autoridade naquele lugar. Mas ele tomou uma medida de justiça pelas próprias mãos. Olha que interessante, ele se levanta da posição que ele estava e toma uma atitude pelas próprias mãos. Logo a seguir, a Bíblia diz, ali no capítulo 2, no verso 14, que Moisés encontra agora 2 hebreus, ou seja, 2 compatriotas, 2 escravos na condição dele, da sua nacionalidade, como povo hebreu. Entre eles fazendo a mesma coisa, se espancando. E Moisés, então, não vai uma atitude física, mas ele começa a questionar por que você está espancando o seu próximo, ele começa a fazer uma intervenção verbal. E ele se surpreende, porque ele não é bem recebido pelos seus compatriotas. Dizemos, quem é você que está falando aqui conosco, se colocando como um príncipe, como um juiz, se você matou o egípcio? Ou seja, alguém havia visto o que aconteceu. E não teve outra saída. O Moisés, então, foge daquele lugar, porque a pena ali era de morte. Então, ele foge daquele lugar e agora ele vai para o deserto de Midian. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra ali um momento de refrigério, ele encontra um poço. Um lugar árido, se você encontra um poço, é uma bênção. E nesse lugar ele vai passar 40 anos, até que a pena dele prescreva. Nesse lugar, quando ele chega, ele encontra um poço e os pastores de ovelha levando, né, buscando água para saciar a sede, não só das pessoas, mas como do seu rebanho, que era, na verdade, o seu trabalho, o seu negócio, porque o meio é rural. E quem estava lá? Mulheres pastoras, pessoas, mulheres que estavam cuidando de um rebanho. E ela está no poço junto com os homens, e os homens também estão levando seus rebanhos, querendo saciar a sua sede. E nessa cultura, as mulheres é que tiram água do poço para servir os homens, para servir os sedentos. E elas estão ali, porém, na vez de serem saciadas, elas são expulsas daquele lugar. Os homens, com a autoridade que aquela cultura confere, a prioridade dos homens, expulsam as pastoras, as mulheres. E elas, então, precisam agora de uma defesa. E Moisés, que lá está com seu senso de justiça, não é? Seu senso de equidade, de dividir, de equilibrar, ele toma uma atitude. Que interessante. Moisés, de novo, de frente para um litígio, uma briga, uma confusão, agora ele assume a confusão. Ele não foge, ele não se esconde, não se coloca como juiz, não aconselha, mas ele entra na questão da melhor forma, assumindo a prioridade, o esforço. E ele lá naquele poço vai então servi-las. Diz o verso, então vieram os pastores e expulsaram as pastoras, mas expulsaram daquele lugar. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés assumiu a posição como homem que tinha prioridade, mas para servi-las. Então, elas acabaram sendo servidas, não perderam a vez, não foram elas que se serviram. Moisés se levanta como um homem para tomar aquela posição. O interessante é que Moisés, em cada episódio de confusão, ele vai mudando de atitude. Algumas vezes, a gente não aprende a lição. A gente repete a mesma violência, a gente repete, mas de uma forma com mais arrogância, querendo julgar pessoas, ou então querendo fazer o papel de quem é um bom conselheiro quando não foi chamado a aconselhar. Porque no meio da confusão não é hora de aconselhar,
É hora de mudar a linguagem. A Bíblia diz, no Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, que a palavra branda amansa o furor. Então, no dia da confusão, não é hora de fazer pergunta, é hora de aquietar. Não é hora de buscar reflexão, mas é hora de buscar a mediação. Então, Moisés muda a sua atitude. E no terceiro momento, no momento pastoril ali, no momento, digamos assim, na hora do almoço, equivalente à atividade rural, ali ao lado do poço, no momento do refrigério, ele é convidado a sair do seu refrigério, porque está ao lado do poço, é o momento de você se refrigerar, de descansar. Quem está no deserto, né? Encontrar uma água é um momento de refrigério. Mas para Moisés, agora sim, ele toma posição, ombro a ombro. Ele vai fazer o papel de um pastor, que é servir água para o rebanho. Um rebanho que nem era seu. É muito significativo isso, né? Quantas vezes nós temos oportunidade de se meter numa confusão para dar palpite? A gente tem a oportunidade até de fazer a vingança, mas Deus não nos convida a isso. Deus nos convida a ser agente da paz e fazer o contrário, né? Dividir com aquele que está pesado. Para essas moças, porque eram irmãs, né? As pastoras, filhas de Jetro, que mais tarde uma delas será a esposa de Moisés. Esse é um belo encontro, né? Romântico, né? Encontrar sua esposa no momento em que você pode servir e salvá-la. Moisés estava salvando o rebanho. Moisés estava dando descanso a quem tinha trabalhado muito. Moisés defendeu, Moisés assumiu a posição, não deixou que elas ficassem para trás. Quantas vezes a gente vê a confusão, se sente chamado? Que bom! Você tem solidariedade, né? Nós temos solidariedade, nós temos amor ao próximo, excelente, mas nós não podemos perder a razão. Nós não podemos quebrar parâmetros, quebrar regras. Nós precisamos andar da melhor maneira. Então, veja que Moisés se levantou no primeiro momento pelo motivo errado, justiça com as próprias mãos. Ele se levantou e cometeu um crime. Então, ele usou da autoridade, que ele era um príncipe no Egito, né? Ele foi criado como um príncipe. Ele era sobrinho do faraó, né? Então, como era importante, ele tinha ciência das leis, ele conhecia as regras, mas ele não tomou a posição correta, porque não havia lei que protegesse a morte, matar alguém, como, graças a Deus, no nosso país até hoje não. Do mesmo modo, ele também não se levantou bem quando ele apontou o erro do seu compatriota entre os hebreus, quando eles se espancavam. A violência, ela realmente é reprovada, mas a gente também não tem que ficar apontando o dedo. A gente tem que tomar a posição que pode encerrar isso. Então, como é importante a gente denunciar violência, sim, mas cuidado pela via certa, pelo modo certo, da forma correta. É tão interessante que no nosso país a gente tem diversas formas de ajudar, né? Violência feminina, violência infantil, como a gente tem vários canais em que a gente pode fazer isso. E é importante usar a via correta. Mas Moisés, ele já está mais experiente nessa sua jornada, mais humilde, e apesar dele ter tido toda essa informação, ter autoridade, ele é mais útil e vai para a direção certa quando ele assume, com toda a autoridade, o lugar daquelas mulheres. Ou seja, ele socorre aquelas mulheres. Era esse o caminho, porque as mulheres ficaram tão gratas que o pai delas pediu que Moisés viesse até a casa deles. E o próprio pai dessas mulheres vai convidá-lo para morar naquele lugar. E mais tarde
ele vai casar com Zípora, que foi muito importante no ministério de Moisés. Moisés muda completamente, ele é, então, depois convidado por Deus, tem uma experiência profunda e se transforma em toda a sua atitude e é conhecido como o homem mais manso. Então, que transformação, mas como é que ele começa a se transformar quando ele se levanta da forma certa? Então, quando o nosso coração se indigna, se preocupa, não vá apenas pelo coração, pelas emoções. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, dele procedem as saídas da vida. Por isso que Deus precisa estar no coração. Por isso que as regras de Deus precisam estar na sua mente. Por isso que o equilíbrio e a sensatez precisam fazer diferença nas nossas atitudes. Então, é preciso a gente ter em mente que pelo que nós estamos nos levantando. E quando Deus nos convida a levantar, muitas vezes não é no momento importante para nós, mas é um momento importante para o que Deus quer fazer em nós. Moisés olhou e enxergou que aquela confusão ele precisava se colocar. Afinal de contas, ele foi um homem treinado com espada, né? Porque os egípcios eram bem treinados, sabiam lutar. Mas o chamado de Moisés era para trabalhar sobre as regras, sobre as leis. Era para trabalhar livrando, salvando, sim, um desejo muito legítimo, mas levando, tomando o lugar, tomando a voz. E tanto é que Moisés leva o povo, o pedido do povo de Deus a Faraó e negocia isso, né? Pelo poder e pela autoridade de Deus. Então, pelo que é que nós estamos nos levantando? Pelos nossos próprios desejos, nossas próprias ações, ou se nós já sabemos pelo que nós estamos levantando? Mas eu quero chamar a atenção para uma última coisa. Moisés estava num momento muito interessante, em que ele via os trabalhadores, os criadores de ovelhas, os pastores, trabalhando. Ao redor dele, as pastoras e os pastores. Quantas vezes, na hora do nosso almoço, na hora da nossa janta, do lanche, no meio do horário do trabalho, o horário útil, né? O horário comercial, é nesse horário que nós podemos agir de uma forma simples e aquela atitude faz diferença. E eu quero citar aqui um exemplo, né? Eu uma vez estava caminhando numa rua e vi uma senhora cega precisando de uma ajuda e me aproximei dela e aquela ajuda se seguiu por muito tempo, fizemos uma amizade, eu pude estar mais próxima daquela senhora e ajudá-la mais vezes. Eu não a conhecia, passei a conhecer naquele momento. E fiquei muito surpresa quando um dia ela disse assim, minha filha, o que é que eu posso fazer por você? Eu disse, não se preocupe, né? Não se preocupe, se a senhora quiser ajudar, ajude o ministério. E ela disse assim, mas o que é que eu posso ajudar você? Eu falei, não, a senhora ore pelo nosso ministério, nós costumamos entregar Bíblias às pessoas e a gente está precisando negociar com a sociedade bíblica um canal mais fácil de poder acessar essas Bíblias. Ela disse, que coisa interessante, o meu sobrinho, ele está dirigindo a sociedade bíblica no Rio de Janeiro. Pode ficar tranquila, vou falar com ele. E eu fiquei muito surpresa, porque era o que eu precisava e eu não conseguia acessar ninguém mais alto para poder colocar melhor a minha questão, com rapidez. E aquela senhora pegou o telefone, deu uma ordem no sobrinho dela, que eu achei até engraçada a forma como ela falou, e resolveu o problema. E em pouco tempo eu tinha agora o presidente da Sociedade Bíblica naquela época, do Brasil me ligando, né? Me ligando não, mandando e-mail para mim e me pedindo a posição e resolvemos o assunto. Eu fiquei tão satisfeita porque eu estava orando tanto e eu não sabia por onde vinha a solução, mas foi tão natural. E as coisas de Deus são assim, as coisas de Deus são naturais. Quando estamos com o coração, com a mente voltada para Deus,
Quando a gente está disposto a se levantar para seguir o caminho de Deus. O lugar de Moisés, por um tempo, foi no Egito, mas Moisés agora precisava chegar para o deserto, porque lá ele ia caminhar, ia dirigir, usando todo o conhecimento que ele aprendeu de Deus, ali no deserto. E o mais importante desse texto é que Moisés se levanta para ajudar, para salvar uma necessidade daquelas mulheres. Mas nós temos na nossa vida uma pessoa que também se levanta. Você pode dizer, mas ninguém se levanta, eu sou uma injustiçada, estou aqui, esqueceram de mim. Eu quero dizer para você que o nosso Deus enviou Jesus. Ele se levantou sobre nossas necessidades. Ele veio ao mundo justamente porque me ama e te ama. Deus enviou Jesus para salvar-nos da distância que nós nunca iríamos alcançar. Deus. E ele agora se fez ponte entre Deus e os homens, Jesus, seu Filho. Quando reconhecemos, quando nos arrependemos, reconhecemos as nossas limitações, quando nós permitimos que o nosso Deus seja única e exclusivamente essa ponte entre nós e Deus, aí sim nós alcançamos a misericórdia. Então, receba de Deus o presente que é Jesus, para ser uma ponte entre você e Deus, a única ponte entre Deus e os homens. Mas seja você também, com Jesus no coração, com Deus no coração, essa ponte, para que outras pessoas conheçam o amor de Deus, a graça e a misericórdia e a salvação que o nosso Deus nos dá. É preciso se arrepender, é preciso pedir perdão e é preciso receber de Deus aquilo que Ele deseja nos entregar, o seu amor, a sua graça, o seu estilo de vida, o seu modo de pensar, para isso, abrindo o coração e deixando que Ele ocupe o nosso interior. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus que nos ajuda a perceber e refletir sobre o que e por que nós estamos nos levantando, qual é a causa que nós estamos nos agarrando. Senhor, que não seja por ira, que não seja por raiva, que não seja por indignação apenas, mas que seja por uma causa duradoura, que resolva problemas, confusões, iras. E, Senhor, assim como o povo do hebreu foi liberto da escravidão lá no Egito, assim também que nós possamos levar a tua palavra e apresentar Jesus como libertador, como perdoador, como única ponte entre Deus e os homens. Ensina-nos, Senhor, a perceber, a conhecer a importância de Jesus na nossa vida e dar espaço para que ele ocupe o primeiro lugar. Porque assim como Moisés foi abençoado, encontrou uma família, encontrou um ministério e teve muita intimidade contigo na terra, que nós também encontremos na nossa vida o rumo certo em Cristo Jesus, expressando a gentileza, expressando a bondade e o amor ao próximo. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.